mãos aqui para o Carlos. E clamamos o Espírito Santo sobre o Carlos neste instante. E peçamos mesmo que o Espírito Santo incendeie a sua alma. O Espírito Santo incendeie o seu coração. O Espírito Santo venha mesmo queimar todo o ser do Carlos nessa noite, nessa madrugada. E que ele possa ser boca de profeta. Que ele possa ser boca do Espírito Santo para nós. Que ele possa ser instrumento. Que ele não se esconda, mas permita a luz do Espírito Santo resplandecer sobre nós nessa noite. Vem Espírito Santo, incendeia, Espírito Santo. Nós clamamos, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Pode se assentando. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Rogai por nós, São Bento, Nossa Senhora de Fátima. Quem trouxe a sua palavra, pega comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Não, pergunta de novo: cadê a sua Bíblia? O tema que nos foi proposto é a ação do Espírito Santo. Então nós iremos abordar algumas ações que o Espírito Santo tem conosco e também das reações que nós devemos ter com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 19 em diante. Quem achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem não trouxe Bíblia, grita socorro. Socorro. Misericórdia. Acharam? Atos dos Apóstolos 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endureceram, se não cresce, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se deles e reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diariamente, na escola de um certo tirano. Isso durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares
inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote, mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Nisso, o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-os diante de todos. Calculou-se no valor e achou-se que montava 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Eu sei que vocês estão com sono, mas é muito ruim pregar para gente morto. Então é muito bom vocês dar um glória, dar um aleluia, é tudo por honra e glória do Senhor, amém? Tem que movimentar, amém? Aê, isso aí, é por aí, é por aí. Nós iremos falar da ação do Espírito Santo, mas toda ação gera uma reação. Eu acho que é a lei de Newton que fala. Porque o Espírito Santo, ele age no nosso meio, ele traz ação no nosso meio, mas também há em nós uma reação. Porque nada adianta nós aqui experimentarmos a ação poderosa do Espírito Santo e não reagirmos, corresponder ao Espírito Santo de forma correta. A palavra que nós estamos diante é de um moço chamado Paulo. Repete comigo: Paulo. Pode ser melhor, Paulo. Pode ser melhor, Paulo. Paulo, para quem não conhece, Paulo ele foi um grande perseguidor de cristãos, judeu, zeloso quanto à lei, cidadania romana, era um fariseu e era um judeu muito conhecido entre os seus. Paulo, antes da sua conversão, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um poliglota, falava de 4 a 5 idiomas, um homem muito inteligente e muito zeloso com a lei judaica. Então, quando o cristianismo ele começa a crescer, Paulo ele começa a perseguir os cristãos. A primeira pessoa que vai ser perseguida é Santo Estevão, que está pregando em nome de Jesus, e ele é apedrejado em praça pública. A palavra fala que Paulo atestou a morte de Estevão, e as suas vestimentas, o seu manto foi jogado nos pés de Paulo. Então, a partir da hora que Estevão morre, Paulo ele ganha um grande desejo de perseguir os cristãos. Paulo ele ganha a carta diretamente dos judeus, dando autoridade para perseguir e matar cristãos. Então Paulo ele perseguia, arrastava as pessoas para as prisões. Paulo até matava as pessoas porque elas professavam a Cristo. Mas um dia Paulo, seguindo a caminho de Damasco, ele vai ter um encontro com Deus. Ele ouve uma voz do céu, que é Jesus falando com ele: por que me persegues? Então Paulo ele ouve a voz e é levado para a casa de Judas, na rua direita. Então quando Paulo fica ali durante 3 dias, não come, não bebe, só chora, e ele está cego, a palavra fala que Deus vai mandar um anjo falar com Ananias. Repete comigo: Ananias. Ananias vai ouvir o anjo falar com ele, e ele fala: Ananias, e Ananias fala Senhor, que o teu servo escuta. Olha, Ananias, tem um homem chamado Paulo de Tarso, que está na rua direita, na casa de Judas, aonde ele não come, não bebe, está cego há 3 dias, vai e impõe a mão sobre aquele homem. Mas só que Ananias conhece a situação de Paulo, Ananias conhece a fama que Paulo carregava, Ananias sabe que Paulo era dado como um cão, Ananias sabe que Paulo era um homem violento, não gostava de cristão. Então quando ele indaga Jesus dessa forma, Jesus fala: olha, vai, porque para mim Paulo vai ser
um homem que vai ser um grande missionário, vai pregar a palavra de Deus. Então a palavra fala que ele entra na casa de Judas e ele cumprimenta Paulo e fala: Saulo, Saulo, meu amigo, o Senhor Jesus que apareceu para ti no caminho, me impediu para que eu viesse até você e impor a mão sobre você. A palavra fala que Ananias impõe a mão sobre Paulo, e impondo a mão sobre Paulo, cai dos olhos de Paulo como escamas, e Paulo volta a enxergar. Paulo é batizado pelo Espírito Santo. Só que Paulo vai reagir a uma ação do Espírito Santo. Ele é batizado e volta a enxergar. A palavra fala que Paulo se levanta, e ao se levantar, ele vai começar a fazer as obras de Deus. Passa em volta de 5 a 10 anos, alguns vão dizer que Paulo vai começar a pregar. Então um homem chamado Barnabé é quem vai pegar Paulo pela mão e vai levar Paulo até os discípulos e vai falar: olha, esse homem realmente teve um encontro com Jesus, e ele para nós vai ser uma grande potência no Evangelho. Então a palavra fala que Paulo ele começa a pregar o Evangelho, a entrar nas sinagogas e professar o nome de Jesus Cristo. Professando o nome de Jesus Cristo, Paulo ele vai começar a ser perseguido pelos judeus. Paulo ele não é um homem que experimentou o agir do Espírito Santo e ficou de braços cruzados. Paulo ele não é um homem que experimentou o agir do Espírito Santo e por causa da perseguição ele parou. Paulo ele entendeu que a ação do Espírito Santo levava ele até uma reação também. E qual era a reação de Paulo? Levar o nome de Jesus Cristo adiante. Paulo foi um dos mais pregadores que esteve sobre a face da terra. Então Paulo, ele, depois da conversão, ele começa a fundar comunidades. Ele começa a viajar pela Ásia, pela província, e ele vai parar numa comunidade chamada Éfeso. Repete comigo: Éfeso. Misericórdia, Éfeso. Éfeso é uma comunidade que foi batizada pelo Espírito Santo. Paulo ele começa a pregar em Éfeso, aonde o povo era entregue às magias, aonde o povo era entregue à idolatria, aonde o povo era entregue a falsos deuses. Mas só que aquele local que Paulo estava frequentando e pregando o Evangelho não fez com que Paulo negasse o agir do Espírito Santo na vida dele. Aquilo não fez com que contaminasse Paulo, porque Paulo ele tinha convicção no que ele acreditava. Paulo ele tinha convicção na ação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele age na nossa vida, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo ali em João 16, versículo 8, que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós temos um agir do Espírito Santo em nossa vida, primeira coisa que ele faz é nos convencer do pecado, é mostrar para nós o erro, e mostrar para que nós tenhamos que consertar aquilo, e depois nos convence da justiça, em mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, e também do juízo, que não há outro Deus sobre a face da terra. Então, se nós não temos essas três consequências que o Espírito Santo nos traz, que são coisas básicas, nada adianta querer experimentar do Espírito Santo, porque pelo que eu vejo, a maioria aqui já sabe que é o Espírito Santo, a maioria aqui já vem de encontros, a maioria aqui já fez crisma, então já experimentaram do Espírito Santo, já são batizados. Então, quando nós já experimentamos do Espírito Santo, mas o agir do Espírito Santo ainda não fez na minha vida uma mudança com que eu tenha que mudar, há algo errado comigo. Porque aonde o Espírito Santo está, há uma mudança de vida. Aonde o Espírito Santo está, ele não faz com que nós conformamos com a realidade de hoje. Então, se eu não entender essas três formas que Jesus fala, que mandaria o Espírito parar para nos convencer do pecado, não adianta clamarmos ao Espírito Santo. E Paulo ele entendeu isso muito bem. Paulo, quando ele chega em Éfeso, a palavra que Paulo leva é tão poderosa, a ponto dele chegar nos povos que diziam ali que eram discípulos de João Batista. Paulo fala: olha, vocês foram batizados pelo Espírito Santo? Vocês experimentaram já o fogo do Espírito Santo? E a palavra fala que eles falam: não, eu nem sei o que é isso. E eram pessoas que seguiam João Batista, que foram batizados nas águas do Rio Jordão, mas eram pessoas que ainda não experimentaram o Espírito Santo de Deus. A palavra fala que Paulo impõe a mão sobre eles, e eles ficam cheios do Espírito Santo.
fala em novas línguas, começa a profetizar, e eram 12 pessoas. Então ali no meio daquelas 12 pessoas, ali em Éfeso, vai fazer com que eles experimentem o sobrenatural de Deus, vai fazer com que eles experimentem o fogo do Espírito Santo, vai fazer com que eles experimentem realmente o agir do Espírito Santo. Mas olha para você ver, eles não experimentaram a ação do Espírito Santo e ficaram parados, eles experimentaram o Espírito Santo e foram fazer alguma coisa. A nossa realidade que vivemos hoje é ao contrário. Eu quero experimentar o Espírito Santo, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, mas eu não quero fazer mais nada, eu não quero me colocar ao caminho, eu não quero me colocar a serviço, eu não quero experimentar que o Espírito Santo for batizado em línguas e eu não oro em línguas na minha casa. Eu sou batizado pelo Espírito Santo e Deus me deu o dom da profecia e eu não levo a palavra em diante. Eu sou batizado do Espírito Santo e Deus me deu o dom de tocar, de cantar, e eu não exerço tal ofício, porque nós acostumamos a chegar nos retiros e querer só experimentar, não querer me doar um pouco. E isso não acontecia com Paulo. Paulo era uma pessoa inconformada. Paulo não admitia chegar num local e as pessoas não experimentar o Espírito Santo. Paulo não admitia chegar em Éfeso, tomar o povo do jeito que estava na idolatria. Ele poderia muito bem chegar ali e falar assim: olha, não tem nada para mim aqui, o povo não quer saber de nada, porque a palavra fala que Paulo entra na sinagoga ali, ele fica 3 meses pregando na sinagoga em Éfeso, mas só que o povo não aceita, e o povo não aceitando, ele não vai embora, ao contrário, ele abre uma escola, e ali ele vai ficar 2 anos ensinando, a ponto das pessoas virem de outros locais, e ouvir a palavra, e levar a palavra adiante. Paulo é alguém que correspondeu à ação do Espírito Santo, amém? 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 Amém. Então quando Paulo ele começa a corresponder à ação do Espírito Santo, ao longo de 2 anos que ele fica em Éfeso, a palavra fala que Éfeso vai ser a comunidade mais batizada, mais pentecostal que tem, porque Éfeso é o pessoal que vai experimentar o poder do Espírito Santo. Éfeso, o pessoal experimenta tanta ação do Espírito Santo, que eles vão pegar os seus livros de magia, os seus livros da idolatria e queimar em praça pública, porque eles teve uma reação à ação que eles experimentaram. Era um povo também que não se conformou com a vida que eles estavam levando. É um povo que experimentou o fogo do Espírito Santo, a imposição de mãos, e automaticamente, ao experimentar o Espírito Santo de Deus, eles ficaram convencidos do seu pecado. Eles falaram: eu não quero isso mais, eu estou na idolatria, o Deus que eu sirvo não me traz esse espírito, o Deus que eu sirvo e que eu leio nos meus livros não me traz esse espírito. Então eles queimaram, dava ao torno de 57.000, era muitas coisas que eles queimavam. Eles não tiveram dó, mas só que algo me chama em Éfeso, porque além dela ser uma comunidade batizada pelo Espírito Santo, vai passar um tempo que Éfeso vai se esquecer desse batismo, vai passar um tempo que Éfeso vai se afastar do Espírito Santo de Deus, vai passar um tempo que Éfeso não vai mais ter a reação do Espírito Santo, porque lá em Apocalipse 2, São João vai receber uma revelação do anjo e vai falar para Éfeso: olha, eu conheço as suas condutas, eu conheço as suas fadigas, eu sei as suas obras, mas algo eu tenho contra vocês, vocês esqueceram o primeiro amor. E assim tem acontecido com muitos de nós hoje, assim tem acontecido de muitos que nós estamos aqui, ouvimos, experimentamos, tiveram imposição de mão, vieram no EFTA, outros retiram, repousaram no Espírito e morreu ali mesmo, e ficaram por aquilo ali mesmo, porque eu recebi a ação do Espírito Santo, mas quando eu não reajo a isso, nada mais vai acontecer, porque o Espírito Santo te dá os dons, mas se nós não colocarmos a caminho, à disposição verdadeiramente, nós vamos ficar de encontro em encontro da mesma forma, nós vamos ficar da mesmo jeitinho, vai passar 5, 10, 20 anos até você morrer, porque se a gente ainda não tiver uma decisão, quando eu olho para o Espírito Santo,
eu olho pessoas que experimentaram o poder, a unção do Espírito Santo, e foram pessoas determinadas. Quando eu olho para o Antigo Testamento mesmo, eu olho para um homem chamado Sansão. A palavra fala que o Espírito de Deus tomava Sansão, e quando tomava Sansão, ele ganhava uma força, ele ganhava uma ação do Espírito Santo, e aquela ação que ele ganhava, ele reagia a ela. Mas porém que Sansão, a caminho, ele vai encontrar um leão. Ao encontrando esse leão, ele vai se deparar com ele, o Espírito de Deus toma Sansão, e Sansão reparte aquele leão no meio, como se fosse um cordeiro. Quando eu olho o Espírito Santo, e olho um homem chamado Elias e Eliseu, ele ressuscitou mortos, Eliseu fez multiplicações do pães, Eliseu curou a água, a fonte de uma cidade toda por meio do Espírito Santo. Quando nós olhamos essas pessoas que experimentaram o poder do Espírito Santo, nós olhamos como eles reagiram dessa forma, e como nós temos reagido da forma de hoje. Porque é muito bom vir ao encontro, é muito bom escutar a palavra, é muito bom dançar nos encontros, mas só que se a gente querer viver somente da ação, e não querer também reagir, como é que nós vamos continuar a nossa fé? Como é que eu e você vamos continuar? Porque Paulo, ele continuou a sua obra. Paulo, ele fica 2 anos em Éfeso, depois ele vai para Corinto, depois ele vai para Gálatas, Filipenses, e assim Paulo vai andando, a ponto até dele ser decapitado, a ponto dele andando, ser preso, e sendo preso, ele escreve as cartas de cativeiro, manda para o pessoal, porque Paulo, ele tem o Espírito Santo. Nada parava aquele homem, nada para um homem, uma mulher que é batizado pelo Espírito Santo de Deus, nada pode parar um jovem que é batizado pelo Espírito Santo de Deus. Por que as coisas ainda te atormentam? Porque você não teve uma decisão de viver com o Espírito, porque nós ainda não tivemos a decisão verdadeira de viver com o Espírito. Porque se eu não reagir ao que eu tenho, o que o Espírito Santo me dá, nós vamos continuar a mesma coisa de sempre. Amém? Olhando para o Antigo Testamento, eu vejo Davi tocando a harpa e retirando o espírito mau de Saul. Olhando para o Antigo Testamento, eu vejo Sansão carregando os portões de uma cidade para o alto de uma colina. Olhando para o Antigo Testamento, eu vejo Elias clamando o fogo do céu, o fogo do céu desce. Olhando para o Antigo Testamento, eu vejo Deus cuidando do povo e enviando o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não vivia no meio do povo ainda no Antigo Testamento. Mas olhando para o Novo Testamento, eu vejo pessoas prostradas que não querem receber o Espírito Santo de Deus. Você imagina comigo as pessoas antigas que passaram ali pelo Antigo Testamento, na palavra de Deus. Quantas pessoas queriam vivenciar, ter o Espírito Santo com ela de noite e não puderam? Quantas pessoas queriam ter o Espírito Santo, mas não puderam ter? Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo vem em Atos dos Apóstolos. Ele batiza as pessoas, ele cura as pessoas, e ele vem até nós, ele quer ser nosso amigo, ele quer estar conosco, mas só que eu não quero estar com ele. Eu não quero ser amigo do Espírito Santo, porque ser amigo do Espírito Santo exige renúncia. Ser amigo do Espírito Santo exige uma não conformidade ao pecado. Ser amigo ao Espírito Santo exige eu abandonar até mesmo as falsas amizades. E nós não queremos fazer isso. Nós simplesmente queremos vir e receber, mas não queremos nos doar, não queremos ficar, não queremos passar para frente, não queremos ensinar. Não queremos servir a Deus. E Paulo, ele deve ser para nós uma grande referência nesse momento. Paulo, ele deve ser para a nossa geração uma grande referência para nós, porque nada parava aquele homem. O que aquele homem tinha dentro dele? O que aquele homem tinha que os açoites não fizeram com que ele parasse? O que aquele homem tinha que os naufrágios não fizessem com que ele parasse? O que aquele homem tinha que a perseguição não fizeram com que ele parar? É o Espírito Santo de Deus, é o fogo pentecostal do Espírito, a qual ele sentiu a ação e reagiu à ação do Espírito, a qual ele sentiu, ouviu a voz de Deus, e nós ouvimos a voz de Deus diante da palavra, mas a nossa reação é sempre ao contrário, é sempre oposta à vontade de Deus.
é sempre oposta à vontade do Senhor. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje, em pleno sábado, madrugada, em pleno sabadão. Vocês poderiam estar em casa, na Netflix, poderiam estar se divertindo no mundo, mas vocês escolheram estar aqui. Isso é sinal da ação do Espírito Santo de Deus em vocês. Isso é sinal da ação do fogo de Deus em vocês. Isso é sinal de que vocês vieram buscar algo. Isso é sinal de que vocês não vieram aqui simplesmente se divertir. Esse é sinal de que vocês não vieram simplesmente para se fantasiar e acabar por ali. Não, senão vocês já tinham ido embora. Vocês esperam algo neste encontro. Vocês esperam alguma coisa acontecer. E o que vai acontecer é a ação do Espírito Santo. Mas quando a ação do Espírito Santo acontecer, qual é a minha reação com ele? Qual é a minha reação com os dons carismáticos? Qual é a minha reação com o Espírito Santo de Deus em casa? Qual é a minha reação? Será que hoje eu receber dons, e Deus me dá dons, Deus dá dom para nós, será que eu vou continuar exercendo isso pela frente? Será que se eu receber o dom de línguas hoje, eu vou chegar em casa e vou orar? Será que se eu receber o dom da palavra, eu vou pregar, eu vou falar de Deus? Porque é isso que não tem acontecido. É isso que não tem acontecido no nosso meio, porque a palavra fala que Deus não nos dá um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia. O espírito de ousadia é quem não tem medo, é quem não tem receio, é quem fala, não, eu sou batizado pelo Espírito Santo, então se eu sou batizado pelo Espírito Santo eu vou fazer igual Paulo. Paulo, a palavra fala que a toalha que Paulo secava curava as pessoas. A palavra fala que a sombra de Pedro curava as pessoas. A palavra também vai falar de um homem chamado Filipe. Filipe, ele prega para o eunuco da rainha. Quando ele prega, o eunuco aceita o batismo, ele batiza aquele homem sobe das águas. Filipe é teletransportado para outro local para pregar a palavra. Isso tudo por meio do Espírito Santo. Isso tudo pelo Ruach HaKodesh de Deus, que está louco também para derramar em nós, e nós já fomos batizados pelo Espírito Santo, amém? Todo mundo aqui já experimentou do Espírito Santo, mas o que tem acontecido que eu não tenho continuado? Eu tenho prostrado, eu tenho esfriado na fé, porque eu não coloco em prática, eu não levo adiante, eu não caminho adiante. A nossa geração, ela tem um defeito muito grande de começar as coisas, mas não termina. E a qualidade não está em começar, mas está em terminar tal coisa. Nós olhamos Paulo, ele começa pelo Espírito, pregando, ensinando, exortando. Paulo vai terminar escrevendo uma carta para Timóteo. Paulo vai ser decapitado, ele termina escrevendo para Timóteo: combati o bom combate. Paulo, ele não para pelo meio do caminho. Paulo sabia aonde queria chegar, mas o que fez com que Paulo tivesse força? O Espírito Santo de Deus. Mais nada. O Espírito Santo de Deus que tomava aquele homem. É o Espírito Santo de Deus que levava aquele homem a amar a Deus sobre todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que levava aquele homem a ter paixão pelas almas, a enfrentar tudo pelas almas. Paulo não queria reconhecimento, Paulo queria salvar almas. Aí nós chegamos no nosso tempo de hoje, aonde Paulo chegava, as pessoas se convertiam. Aonde nós chegamos, é nós que convertemos ao mundo de hoje. Aonde Paulo chegava, as pessoas largavam a idolatria e amavam a Deus. Aonde nós chegamos, é nós que largamos a Deus e vamos para a idolatria. Aonde Paulo chegava, Paulo pregava, ensinava, era perseguido por pregar a verdade. Aonde eu vou, eu me calo porque eu quero ser bem visto pelos meus amigos. Isso não é ação do Espírito Santo. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Falar que é cheio do Espírito Santo é uma coisa, viver é outra. Viver é outra, a prática é muito diferente. Clamar, gritar, cantar, Ele virá nos batizar com o Espírito, mas viver o Espírito, meu irmão, vivenciar que é o difícil. Vivenciar nas horas que você está trancado no seu quarto na madrugada, e aonde o celular está na mão e você não quer, mas algo te impulsiona a entrar naquele site e você entra. É nessas horas
que a ação do Espírito Santo está sobre você, e o Espírito Santo te olha falando: olha, eu já te batizei, mas você vai cair porque você não reage, você não levanta de onde você está. Paulo, ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele se levanta. Paulo poderia muito bem ficar aonde estava, Paulo poderia muito bem voltar à sua cultura judaica, onde ele tinha tudo, reconhecimento, mas Paulo escreve: eu tenho tudo como esterco, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho tudo como esterco, para alcançar o meu objetivo. Eu dou murros, mas não invento. Eu corro, mas eu não corro como os corredores que vão correndo adiante, querendo uma medalha que para na terra. E Paulo fala: eu corro atrás de uma coroa que não se acaba, que é a coroa da vida eterna. Paulo sabia aonde ele queria chegar. Será que você sabe aonde você quer chegar? Será que eu e você sabemos aonde queremos chegar? Por que então que nós ainda paramos no caminho? Porque ainda nós não temos um objetivo, porque ainda nós não firmamos no propósito da oração, porque se nós somos crismados, a metade aqui é crismado, amém? E na crisma você recebeu o Espírito Santo, 7 dons, mas o que acontece que você não exerce ainda? Porque você não tem intimidade. Aí você vive de encontro para buscar uma emoção, e acontece, a ação acontece aqui, mas quando você chega na sua casa acaba. Porque você não continua botando fogo na fogueira, não continua botando lenha na fogueira. A oração, meu irmão, é o que te leva a ter uma intimidade com o Espírito Santo. A oração é o que te leva a ser convencido do seu pecado. A oração é o que te leva a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador. Porque se nós não despertarmos, nós iremos ficar pelo caminho. Nós iremos ficar pelo caminho. Eu olho um homem chamado Estevão, gente. Estevão foi levantado para cuidar das viúvas, mas só que a palavra que Estevão carregava era muito forte. Estevão entra no Sinédrio um dia, ele começa a pregar lá em Abraão, até o Novo Testamento. Estevão vai pregando, vai falando com o povo, e a palavra fala que os judeus olham para Estevão e falam: olha, isso é normal? O rosto dele brilha como se fosse de um anjo. Isto é comum. E a palavra fala que Estevão vai terminar a sua pregação falando: raça de víboras, vocês têm um coração endurecido. E quando Estevão fala isso, Estevão é jogado no chão. Quando ele é jogado no chão, ele olha para o alto. Olhando para o alto, ele vê Jesus ao lado de Deus, olhando Jesus de pé, aprovando o que Estevão estava falando. Estevão é apedrejado, e quando Estevão é apedrejado, ele fala: Senhor, toma em conta esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. Estevão é morto pelo Espírito Santo, gente, por pregar a palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus, por ser cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, meu irmão, é uma pessoa inquieta. Ela não é a pessoa que dorme o dia inteiro, ela não é a pessoa que vive em cima do celular, ela não é uma pessoa que perde tempo lendo coisas que não te levam a nada, ela não é uma pessoa que vive assistindo Netflix e séries. Ela é uma pessoa inconformada com a atitude que acontece na sociedade, e ela se sente que tem que fazer algo. Ela se sentindo que tem que fazer algo, ela vai começar a estudar a palavra, ela vai começar a orar, ela vai começar a rezar. Para quê? Para quando chegar na sala de aula da escola dela, ela tem uma palavra de sabedoria para dar para os seus amigos, porque é uma pessoa inconformada no mundo que ela vive. Mas hoje é diferente. Hoje queremos ser cheios, hoje queremos experimentar esse agir, hoje queremos chorar, hoje queremos que o coração funcione, o coração fique forte, hoje queremos repousar, mas não queremos mudar de vida. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Fala para quem está do seu lado: isso não faz sentido, irmão. A reação que nós temos com o Espírito Santo, ela nos leva também até algumas coisas que a gente não vai gostar. Porque se o Espírito Santo age em minha vida, e eu reconheço o Espírito Santo, eu sou batizado pelo Espírito Santo, a minha reação é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é procurar ser excluído do mundo. E fazer a vontade de Deus é procurar ser excluído da sua família.
E fazer a vontade de Deus é procurar ficar sozinho na escola. Porque as pessoas não vão querer ficar perto de alguém que não quer pecar. As pessoas insistem em ficar perto de pessoas que querem simplesmente falar das pegações, das beijações, falar de coisas promíscuas. E quando você não aceita esse tipo de conversa, as pessoas falam lá, o beato, o santarrão, olha o perfeito, olha o super-homem, olha ele que é o perfeito de todos. Então você começa a ficar sozinho. Você começando a ficar sozinho, você fala, eu acho que não precisa disso tudo, né? Eu acho que também eu estou sendo muito radical. Eu acho que Deus não quer isso tudo de mim. Aí você começa a abrir mão da palavra, você começa a abrir mão do Espírito Santo de Deus, e as brechas, como o Elton foi falando, vão se abrindo na sua vida. Aí quando você assustar com as brechas que estão se abrindo na sua vida, você já é uma pessoa viciada em pornografia, você já é uma pessoa viciada em sexo, você já é uma pessoa viciada em drogas, você já é uma pessoa viciada em baladas, você já é uma pessoa viciada no mundo de tudo que o mundo vai te dando, você já é uma pessoa que quer fumar narguilé, você já é uma pessoa que está fumando cigarro, fumando maconha, porque você esqueceu aonde você queria chegar. Você esqueceu do que a ação do Espírito Santo fez na sua vida. Mas por causa do Espírito Santo na sua vida, a reação que você teve te levou aonde você não queria. Aí você abre mão de tudo e vai vivenciar tudo que o mundo tem para você. O Evangelho é preço. O Evangelho é pagar um preço, é dar o sangue. Carta aos Hebreus vai falar que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade não tem como ver a Deus. Não tem como ir para o céu. E se você perguntar a uma pessoa que não vai na igreja, perguntar assim, olha, você ama Jesus? Claro que eu amo. Nossa, eu amo demais, mas ama tanto que magoa Deus por causa dos seus pecados. Você ama Jesus? Sim, eu amo, mas você vai na igreja? Não, eu não vou, porque a igreja sou eu. O sincretismo religioso, velho, está igual a igreja de Éfeso. Teve o primeiro encontro, queimou tudo na fogueira, largou o pecado, passou 10, 15, 20 anos, esqueceu, voltou para trás, e Deus vai exortar vocês a esquecer o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes e retornai-vos ao primitivo amor, o seu único amor, que é Deus. Nós vivemos como Éfeso, abandonamos o pecado, abandonamos a idolatria, abandonamos as pegações, mas em algum momento, no meio do caminho, é sempre no meio do caminho, irmão, nós voltamos para trás. É sempre no meio do caminho. Tem um santo da igreja que fala que começar, todos começam, mas terminar é para poucos. Todos começam, mas terminar é para poucos. Porque é como numa corrida. Se você não quiser ganhar o primeiro lugar, não quiser atravessar a faixa de chegada, e você começar a olhar para o lado, olhar para o outro, olhar o cansaço, você vai parar no meio do caminho. Você vai ficar para trás. Você fica para trás, porque as escolhas sempre tomam o lugar de Deus, e não é essa a verdade. Quando a Arielle mandou esse tema hoje, a ação do Espírito Santo, eu fiquei assim, tem tantas coisas para falar da ação do Espírito Santo, tem tantos dons para ser falado, mas o que vinha em minha mente era sempre isso, a ação do Espírito Santo é acompanhada de uma reação nossa, porque se o Espírito Santo te visita e você não reage, vai ficar por isso mesmo. O Espírito Santo, quando visitou Nossa Senhora através do anjo Gabriel, Nossa Senhora teve uma reação, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então quando ela reagiu, o Espírito Santo começou a mover. Quando uma pessoa reage, o Espírito Santo começa a mover, mas quando uma pessoa fica estagnada, irmão, o Espírito Santo também não se move em você. Ele dá o primeiro passo, mas a escolha é sua. A escolha de viver a castidade, de viver a santidade é sua. Não vale a pena simplesmente se fantasiar de santo. Isso não pode ser simplesmente a fantasia. A vida real existe. Hoje nós viemos fantasiados de santo, muito bonito, parabéns. Mas só que a vida real existe, e a vida não aceita fantasias. A vida não aceita que sejamos simplesmente fantasias na mão de Deus.
A vida não aceita que fingimos ser católicos. A vida não aceita querer que nós clamamos ao Espírito Santo, mas não queremos viver com Ele. A vida não aceita, queremos abrir a mão, abrir a boca e falar: vem Espírito Santo, mas quando Ele vem, Ele para, porque Ele não vê em você um desejo de abandonar as coisas que você tem que abandonar. Se eu perguntar aqui, quem tem uma vida de leitura bíblica, poucos vão ter. Só por não ter trago a Bíblia já é uma coisa que dá para ver, está na cara. Porque alguém que preza a palavra de Deus carrega a palavra de Deus. Agora, se eu perguntar do celular, está todo mundo com celular. Está todo mundo com celular. Por quê? A palavra de Deus ela foi jogada de lado e o celular foi tomando espaço. Não, mas eu tenho a palavra no celular, tomara que o seu celular queime. Amém. É bom. Amém. Talvez o celular queimar é um livramento de Deus para você. Experimenta ficar sem celular. Você vai ver se você não vai buscar os livros que estão parados para ler. Experimenta ficar sem internet. Se você não vai buscar a leitura diária do Evangelho. Porque você vai olhar: nossa, não tem nada para fazer, vou ler meu livro que eu parei. Olha para você ver que loucura. Nós paramos de dar prioridade ao que é necessário. Não estou falando que mexer no celular é errado. Eu também mexo, todo mundo mexe. Eu estou falando que tem que dar prioridade ao que é necessário nos dias de hoje. E você só vai conseguir priorizar algo se você colocar uma meta naquilo. Ou seja, eu tenho que ler o Evangelho diário, mas não é minha prioridade. Então minha Bíblia fica parada, meu celular fica ativo. O celular está descarregando, corre, carrega. Carreguei o celular, mas a sua bateria da sua alma está acabando e você está esquecendo. Sabe, você está esquecendo, a sua vida está passando e você não está vendo. O Elton falou isso. Está passando diante dos seus olhos e você está perdendo aquilo que Deus tem para você. Se eu perguntar aqui quem tem vontade de evangelizar a África, quase todo mundo tem. Mas ninguém tem vontade de evangelizar os pais. Ninguém tem vontade de evangelizar a sua escola. Se Deus me confia um pouco e eu não faço, como é que Deus vai me confiar algo maior? Se Deus me confia um pouco, que é ler a palavra diariamente, como é que Deus vai me confiar algo maior? É prioridade. Prioridade. Fala para quem está do seu lado: prioridade. Prioridade. Se você não tiver prioridade, não sai não. O Espírito Santo, Jesus falou assim: ó, Ele é o Espírito Paráclito. Eu não vou deixar-vos órfãos. Eu enviarei Ele para convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Espírito Santo vem doido para ser derramado. Mas só que nós não queremos abrir mão do Espírito Santo, abrir mão dos pecados para viver com o Espírito Santo. Nós não queremos dedicar a vida a Deus. Nós não queremos dedicar a vida ao chamado que Deus tem para nós. Sem vergonha, quem tem vontade de pregar a palavra aqui já sentiu esse desejo? E quem tem vontade de cantar, tocar? E quem tem vontade de ser santo? Todo mundo. Agora, se eu tenho vontade de pregar, se eu tenho vontade de cantar, se eu tenho vontade de tocar, não basta somente o Espírito Santo. Deus já te deu uma vida, Deus já te deu 2 braços, 2 pernas, inteligência. Agora basta o que? Eu priorizar aquilo que Deus tem me chamado. Eu tenho vontade de pregar, mas não leio a Bíblia, não vai pregar. Eu tenho vontade de tocar, mas eu não compro instrumento, não vai tocar. Eu tenho vontade de cantar, mas não dá a cara a tapa. Olha, eu quero cantar, faz uma aula de música. Sabe, são coisas básicas, é coisa simples. É coisa simples que tem que ser feita no dia a dia. Eu não estou falando para você ler a Bíblia toda, até que era bom ler a Bíblia toda, mas pelo menos ler o Evangelho diário, gente. Porque assim você vai conseguindo ter uma rotina de leitura. Sabe? Então quando você vai tendo uma rotina de leitura, você vai tendo mais convivência com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Você vai tomando mais vergonha na cara, porque os evangelhos vai dando lapada na gente, a primeira leitura.
E na semana passada foi Romanos, né? Nossa, só lapada. Paulo, gente, Paulo, gente, não é Carlos, é Paulo. Paulo falou: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas eu faço o mal que eu não quero. É Paulo. Eu olhei aquele homem falando, eu estou lascado então. É Paulo falando: eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero eu não consigo, e acabo fazendo o mal que eu não quero. Aí depois Paulo entra com espinho na carne: Senhor, tira esse espinho na carne. E Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Pronto. Sabe, só foi a coisa simples que Paulo vivia, ouvia, entendia o que Deus queria com ele. Aí quando nós observamos isso, nós olhamos que Paulo, sendo a potência que ele foi, ele tinha também as suas misérias. Então se Paulo tinha as suas misérias, humano como eu, tem sangue como eu, pele como eu, sentia dor, chorava, por que nós não conseguimos também ser como Paulo? Porque nós não temos prioridade que Paulo teve. Paulo viajava nos porões do navio para pregar em outros locais. Paulo, ele preso, ele escrevia cartas instruindo os irmãos para não se perder na fé. É Paulo. Nada parava aquele homem, porque ele entendeu que a ação do Espírito Santo na vida dele, o batismo que ele teve, foi um só. E aquele encontro, aquela voz que ele ouviu, aquele encontro, aquela cegueira que ele estava nela, quando ele encontra com Deus, acabou, ele não precisou viver de retiro. Ele não precisou viver de encontro em encontro. Foi só um contato. E ele tomou a decisão de quê? De servir a Deus sobre todas as coisas. Vamos ficar de pé? Neste momento, feche os seus olhos. Acorda, passa a mão na cara assim, ó. Levanta, fecha os seus olhos, esquece quem está do seu lado. Começa, neste momento, a se imaginar como São Paulo, este homem que teve o primeiro contato com Jesus Cristo e já abandonou tudo. E começa a se colocar no lugar dele, mas começa a olhar para a sua vida. Quantos encontros que você já teve com Deus, mas ainda não mudou? Quantos encontros com o Espírito Santo agiu na sua vida, mas você ainda não reagiu a ele, ao chamado que ele tem para você? E começa neste momento a pedir ao Espírito Santo para que ele possa agir na sua vida novamente, mas que você também possa corresponder corretamente. Começa a falar mesmo com o Espírito Santo e analisar a sua vida nos dias de hoje, no que você anda fazendo, no que você fez, nos grupos que você ainda é enfiado, em tudo aquilo que te tira da graça de Deus. E eu te convido a fazer um propósito com o Espírito Santo de Deus e falar com ele como Paulo teve um encontro contigo. Eu também quero ter contigo, Espírito. E através dessa música você possa entender o que ele quer fazer na sua vida. Há uma proposta do Espírito Santo sobre a nossa vida, mas se nós não correspondermos, nós iremos continuar na mesma coisa, porque o mover espiritual, irmão, acontece, o sobrenatural de Deus acontece, a Shekinah de Deus acontece, assim como acontecia lá com Moisés na tenda do encontro. A palavra fala que a Shekinah de Deus invadia aquele local, e quando invadia aquele local, as pessoas se prostravam diante da tenda, e Moisés entrava, e Moisés entendeu o que é ser de Deus. Então neste momento eu quero que você peça essa Shekinah de Deus, e falar com ele: Espírito Santo de Deus, eu sei que eu te abandonei no meio do caminho, mas eu quero retomar de novo o meu caminho, eu quero retomar de novo os meus propósitos contigo, eu quero voltar, Espírito Santo, ao primeiro amor, ao primeiro encontro, eu quero caminhar contigo novamente. Eu sei que eu caí, mas eu quero voltar. Deus te chama a voltar. O Espírito Santo de Deus te convida a voltar para ele, a estar com ele, a querer ser um com ele,
a querer ser um jovem disposto a abrir mão de tudo, disposto a perder tudo, mas só não perder a graça de Deus. Talvez você olhe para a sua vida e fala, mas muitas coisas me atormentam, mas Deus te fala, a minha graça te basta, jovem. Jovem, chega de querer viver só de encontro. Eu quero você todo para mim. Então eu te convido, se você quer ter a ação do Espírito Santo e ter coragem de reagir ao Espírito Santo, estenda sua mão lá em cima. Esquece do cansaço, do sono, e começa a falar mesmo com o Espírito Santo de Deus com autoridade, e falar: Espírito Santo de Deus, eu quero experimentar o teu agir em minha vida, eu quero experimentar a tua Shekinah em minha vida.